Por que algumas pessoas parecem incapazes de dizer não, mesmo quando isso as destrói por dentro? Por que deixamos de lado nossas vontades, sacrificamos nosso tempo e reprimimos nossos desejos apenas para preservar uma paz que, no fundo, nos machuca? Ser bom o tempo todo costuma ser visto como uma virtude, mas também pode se transformar em uma verdadeira prisão. Isso pode parecer humildade, mas muitas vezes é apenas a dificuldade de reconhecer e assumir a própria força. Friedrich Nietzsche identificou algo inquietante na moral humana. Para ele, nem toda bondade nasce da nobreza de caráter. Em muitos casos, ela surge da fraqueza, da repressão, da inveja e do medo de enfrentar a realidade. Neste vídeo, vamos explorar as ideias de Nietzsche e seu conceito de moral do escravo para compreender, de uma vez por todas, o preço oculto que você paga sempre que escolhe ser bom em excesso. Para entender essa armadilha, precisamos voltar ao século XIX. Observando a natureza humana, Nietzsche chegou a uma conclusão provocadora. Ele dividiu a moral em duas formas: a moral do senhor e a moral do escravo. O senhor cria os próprios valores. É assertivo, age conforme sua vontade de potência e não sente necessidade de pedir desculpas por existir. Ele afirma a si mesmo. Já o escravo não possui força suficiente para impor sua vontade ao mundo. Incapaz de lutar pelo que deseja, cria uma justificativa para a própria falta de coragem. Em vez de admitir, sou fraco e temo o conflito, ele transforma essa limitação em virtude. Assim passa a dizer, sou pacífico, sou bondoso, sou humilde. Para Nietzsche, quem é bom em excesso nem sempre é verdadeiramente bom. Muitas vezes, apenas se tornou inofensivo. E chama de paz aquilo que na realidade é incapacidade de reagir. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você assumiu o trabalho de um colega acomodado apenas para evitar um conflito? Quantas vezes sorriu diante de uma piada que o machucou? Quantas vezes respondeu, tudo bem, sem problemas, enquanto por dentro sentiu uma enorme frustração? O custo silencioso dessa submissão é aquilo que Nietzsche chamava de ressentimento. O ressentimento é o veneno que a pessoa excessivamente boazinha consome todos os dias. Você procura agradar a todos, mas aos poucos começa a alimentar ressentimento por aqueles que nunca reconhecem o seu sacrifício. Torna-se passivo-agressivo. Sua bondade deixa de nascer do amor e passa a nascer da ansiedade. No fim do dia, exausto, percebe que carregou o peso de todos, enquanto ninguém esteve disposto a carregar o seu. Mas será que Nietzsche realmente defendia que todos deveríamos nos tornar egoístas e cruéis? A resposta é mais complexa do que parece. A própria ciência moderna e a história da humanidade apresentam um importante contraponto a essa visão. Se todos fossem senhores implacáveis, guiados apenas pelo desejo de dominar, nossa espécie dificilmente teria sobrevivido. O isolamento permanente e a agressividade constante nunca foram capazes de construir civilizações. O que sustentou o desenvolvimento humano foi a cooperação, a empatia e também o altruísmo. Em muitos momentos, abrir mão do próprio ego para ajudar outra pessoa não revela fraqueza, mas demonstra a força de alguém verdadeiramente seguro de si. O problema é que Nietzsche enxergava a vida, acima de tudo, como uma disputa pelo poder. Mas e se a verdadeira força estiver justamente na capacidade de ser vulnerável? E se o verdadeiro problema não estiver em se doar aos outros, mas na motivação por trás desse gesto? A resposta para esse dilema não está em se tornar o vilão da própria história, nem em continuar permitindo que os outros passem por cima de você. O equilíbrio está na intenção que guia as suas escolhas. O psicólogo Jordan Peterson costuma afirmar algo que se encaixa perfeitamente nessa reflexão. Primeiro, torne-se um monstro. Depois, aprenda a controlá-lo. A verdadeira bondade só existe quando você possui a capacidade de dizer um não, firme e decisivo, mas ainda assim escolhe dizer sim.
Se você ajuda alguém apenas por medo de perder a aprovação dessa pessoa, isso não é bondade, mas uma forma de manipulação emocional disfarçada de generosidade. Por outro lado, quando você ajuda porque deseja, sem depender da validação de ninguém, isso é força. Deixar de ser bom em excesso não significa abandonar a bondade. Significa libertar-se da mentalidade de submissão. Significa estabelecer limites. Uma bondade sem limites deixa de ser virtude e passa a ser autodestruição. Agora fica a pergunta mais importante. Quantos sims você deu nesta semana que, na verdade, escondiam um não preso na garganta? E de quem é a vida que você está vivendo para satisfazer as expectativas dos outros? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Se esse tipo de conteúdo ajuda você a enxergar a realidade sob uma nova perspectiva, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos mergulhos pela filosofia e pela psicologia.